Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos aqui num lugar muito especial hoje e vamos ouvir Êxodo 34, 35 e 36. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba comigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, nem apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levantando as mãos às 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, pois esse povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, e farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribareis os teus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos teus sacrifícios, e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Guardarás as festas dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado, no mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro. Mas, se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a primícia da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo em Israel. Ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu nem bebeu água.
e escreveu nas tábuas da aliança as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de ter falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele de seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com eles. Capítulo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, e os seus ganchos, e as suas tábuas, e a sua verga, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, e os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, e as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade fiavam pelos de cabra. Os príncipes traziam pedra de ônix e as pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, os aromatas e o azeite para a iluminação, e para óleo da unção e para incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta, para toda a obra do Senhor, para a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel:
eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao trem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E encheu os habitantes para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, púrpura e carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e a todo... Capítulo 36 começou, tá, gente? Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam a Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: tremendo! O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés ordenou e proclamou no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais ofertas, porque o material que tinha era suficiente. Toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo, com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins de toda a obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram compostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma na outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabras cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul e também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 tábuas debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Fizeram também 20 tábuas de ouro ao lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo e ambos os lados, as quais
Por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo. Ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas e cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus 5 colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. E assim nós terminamos mais um dia na presença do Senhor. E se você gostou e tem gostado dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e juntos vamos divulgando a palavra do Senhor. Até amanhã.